Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá de novo, e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou Tony Kozinek. Nesta aula vamos continuar com o artigo Não há ninguém além dele, por Bala Slam. Este artigo contém a inteira metodologia da Cabala. Toda a sabedoria da Cabala está incluída neste artigo. E ainda que estejamos a pegar nele no parágrafo 10, uma das qualidades dos livros cabalísticos é que, mesmo que seja um sistema completo que leva uma pessoa de ponta a ponta, do seu ponto de partida na sua vontade de receber e na sua condição de ocultação do Criador, e revela o todo da realidade, o texto fala para uma pessoa, não importa onde se encontra, em qualquer ponto do texto. Então, não importa verdadeiramente onde você entra, só importa que você entre. E entrar significa que você tenta sentir o pensamento do escritor. Você tenta se elevar ao seu nível e trazer o seu desejo de conhecer a espiritualidade e entrar nela para o texto. E então será capaz de sentir a si mesmo e a sua condição, e o texto irá falar-lhe de onde você se encontra. Então nós estamos a começar do parágrafo 10. Um homem deve sempre tentar e se apegar ao Criador, nomeadamente que todos os seus pensamentos serão sobre ele. Serve isto para dizer que até se ele estiver no seu pior estado, do qual não pode haver uma maior descida, ele não deve abandonar o seu domínio, nomeadamente pensar que há outra autoridade que o previne de entrar na santidade e que tem o poder seja de beneficiar ou prejudicar. Esta é a coisa que a pessoa se deve agarrar. Que toda a ação que ocorre, todas as coisas positivas que ocorrem e todas as coisas que parecem esconder a sensação do Criador de uma pessoa, que a enchem de dúvida e a fazem sentir que o caminho para a santidade está bloqueado, que ela deve compreender que o seu pensamento se deva apegar ao Criador, que é apenas o Criador que faz estas ações com ela. Há apenas um ator na realidade, e este é sempre o Criador. E não importa o que a nossa dúvida pode falar na nossa orelha, não importa o que a vontade de receber possa dizer, que há qualquer outro certo fator, alguma coisa na pessoa, alguma coisa no seu meio, certa força que, a trabalhar contra o Criador, que está a causar este problema, que uma pessoa nunca deve abandonar o domínio de se apegar ao Criador ou da meta, de por que é que elas procuram se unir com o Criador e escutar ou sussurrar da vontade de receber. A dúvida é enviada por uma razão e é enviada pelo Criador. Isto é, ele não deve pensar que há a questão do poder do outro lado, que não permite ao homem fazer boas ações e seguir os caminhos de Deus, mas ele deve pensar que tudo é feito pelo Criador.
O Baal Shem Tov disse que o que diz que há outro poder no mundo, nomeadamente cascas, está num estado de servir outros deuses, que não é necessariamente o pensamento de heresia, que é o pecado. Mas, se ele pensa que há outra autoridade e força separada do Criador, com isso, ele está a cometer um pecado. Esta é a definição de pecado na Cabala. O pensamento, isto é, a convicção de que há alguma coisa senão o Criador agindo nesta situação, porque a pessoa deve sempre almejar conectar cada acontecimento na vida e as suas próprias sensações interiores ao Criador, que tudo, toda a ação está a acontecer como resultado da ação do Criador, e é apenas a resposta da criatura que é a sua intenção em respeito a estas. Como é avaliado, que traz uma pessoa mais perto do alvo ou mais longe dele. E essa distância do alvo de atribuir tudo isto ao Criador, a proximidade é, você sabe, adesão ao caminho e a distância dele é considerada ser um pecado. Além do mais, o que diz que o homem tem a sua própria autoridade, isto é, que ele diz que ontem ele próprio não queria seguir os caminhos de Deus, isso também é considerado estar a cometer o pecado de heresia. Ou seja, que ele não acredita que apenas o Criador lhe dera o mundo. Até se uma pessoa pensa que as suas próprias ações, que os seus próprios pensamentos e escolhas são seus, que o que elas sentem como sendo delas, na realidade, se origina delas, é como se uma pessoa fosse uma autoridade contra o Criador, o que não é assim. Até o desejo de vir ao Criador foi colocado em nós pelo Criador. Tal como a mão esquerda empurra através das dúvidas descendentes, semelhantemente, a mão direita desperta uma pessoa e dá-lhes uma sensação que estão a escolher vir ao Criador. Não é ação. Não é se sentimos que estamos a ser rejeitados pela santidade ou a ser atraídos por ela, que é a questão do nosso progresso. Toda a questão é compreender que a nossa atitude para com o que está a ocorrer, que será o lugar na qual a nossa independência, a nossa liberdade e a nossa semelhança com o Criador aparecerão e se desenvolverão, não nas ações. E todas estas coisas que consideramos ser exteriores e interiores são na realidade uma percepção desadequada. Tudo isto são ações pelo Criador e estamos mais ou menos em concordância com isso. Mais ou menos atribuímos todas estas ao Criador e queremos que seja dessa maneira. Desfrutamos e desenvolvemos esse conhecimento ao Criador. Mas quando ele cometeu um pecado e deve certamente se lamentar e se arrepender de o ter cometido. Mas aqui, também devemos nós colocar o lugar da dor e pesar na ordem certa. Onde coloca ele a causa do pecado? E qual é o ponto sobre o qual ele deve se arrepender? Um homem deve então se sentir arrependido e dizer: eu cometi esse pecado porque o Criador me jogou abaixo da santidade, para o lugar da imundície, para o lavatório onde a imundície está. Serve isso para dizer que Deus lhe deu um desejo e anseio para se divertir a si mesmo e inalar ar num lugar fétido. Se uma pessoa sente que fizeram essa escolha elas próprias, que elas são más e que escolheram não avançar em direção ao Criador, que quiseram satisfazer a sua vontade de receber, ao contrário de progredir em direção a desenvolver a vontade de doar, que elas estragaram tudo. Isto é também o pensamento de que elas têm certo tipo de autoridade. A culpa não está na pessoa, não há culpa. Não há responsabilidade. Na ação, a responsabilidade está na intenção. E isto não serve para dizer que as pessoas andem por aí
a fazer ações que sabemos da nossa sociedade serem ilegais, etc. Estamos a falar de um estado interior. Estamos a falar de um movimento dentro da pessoa, de experienciarem algo para si mesmo, ao contrário, de manterem o desejo de doar. Mas o desejo de se moverem em qualquer das direções é dado pelo Criador. A culpa não é da pessoa. E pode dizer, como diz nos livros, que por vezes um homem encarna no corpo de um porco, que ele recebe um desejo e anseio de tomar vivacidade de coisas que ele já tinha determinado serem lixo, mas agora novamente ele se quer reanimar a si mesmo nelas. Agora recorde-se, todos os livros cabalísticos estão escritos na linguagem dos ramos. Reencarnar, ou encarnar, significa usar um desejo específico, identificar-se com uma necessidade específica e um deleite específico, ou seja, o seu preenchimento. E neste caso, ele é a razão para o sofrimento. Então, se uma pessoa encarna no corpo de um porco, serve isto para dizer que é um estado inferior ao estado humano. O desejo é um desejo por preenchimento próprio no nível mais simples de satisfação própria. E a pessoa já sabe, devido à sua meta, que a sua meta está acima do nível dos desejos animais, que é um desejo humano, que o que uma pessoa está a tentar fazer é desenvolver uma alma, que é o nível humano ou espiritualidade. E, contudo, ela encontra-se a si mesma a receber nutrição de algo que ela já tinha determinado não ser a sua meta. Ainda assim, não foi o homem que fez isto. O Criador me jogou para um lugar de imundície. Nós não precisamos de nos preocupar com estes estados. A única coisa que precisamos de fazer é os relacionarmos todos ao Criador. É aí que está a nossa ascensão. É aí que o caminho para a espiritualidade está, não nos externos. E também quando o homem sente que está num estado de ascensão e prova certo sabor no trabalho, ele não deve dizer, agora eu estou num estado em que compreendo que é vantajoso adorar a Deus. Em vez disso, ele deve saber que agora o Senhor o preferiu. É por essa razão ele o aproxima, que é a razão pela qual ele prova um bom sabor no trabalho. Ele deve ser cuidadoso para nunca abandonar o domínio da santidade e dizer que há outra força operadora além do Criador. Despertares são um problema tão grande quanto as descidas, devido à satisfação e ao problema que pode ocorrer dentro de nós. À medida que progredimos, nos satisfazermos num certo nível e permanecermos imóveis nessa situação, e perder uma conexão com o Criador e acreditar que, bem, agora eu tive certo tipo de ascensão, o meu intelecto está cheio. Porque quando uma pessoa estuda Cabala, elas se tornam muito espertas. Você começa a ver como os sistemas funcionam. Você incorpora a inteligência do sistema inteiro em si, porque você concorda com ele, basicamente. Mas isso não lhe dá qualquer vantagem sobre qualquer pessoa. Você não pode progredir no trabalho cabalístico ou no trabalho em direção à espiritualidade com certo talento especial. Nenhum talento especial é requisitado. O homem mais simples, com a atitude adequada, pode alcançar os níveis mais altos. E a ideia que um compreende alguma coisa como resultado de um despertar é adorar outros deuses.
é acreditar em outra força, além do Criador. Em qualquer altura que há um despertar, não é porque você fez alguma coisa, é porque houve uma ação pelo Criador. A mão direita do Criador é empurrar uma pessoa para a frente. Isto significa que a questão de encontrar favor aos olhos do Senhor, ou o oposto, não dependem do homem em si mesmo, mas tudo depende de Deus. E o homem, com a sua mente externa, não consegue compreender, porque agora o Senhor gosta dele e após isso, não. Essa é, na realidade, o problema, porque a nossa percepção do bem e mal e a razão para as quais, de acordo com a nossa vontade de receber, que na realidade constitui nossa mente, esconde de nós o sentido verdadeiro por trás de uma ação, isto é, o pensamento e o amor do Criador na doação dessa ação, através de ambas a mão esquerda e direita, na qual ele empurra e nos aproxima e usa este sistema inteiro de ocultação. O que está escondido de nós é a benevolência, o contato com a benevolência. É, como nós percebemos, o grau ao qual percebemos a bondade, que realmente constitui a nossa conexão com o Criador. Isto é o que é chamado revelação. A revelação é apenas revelar a qualidade do Criador, que é amor incondicional. Em semelhança, quando ele se arrepende que o Criador não o aproxima, ele deve também ser cuidadoso para não ter pena de si mesmo, por ter sido distanciado do Criador, pois ao assim fazer, ele se torna um recipiente para o seu benefício próprio. E o que ele recebe é separado do Criador. Então, se uma pessoa cai e sente a distância e começa a dizer: "Eu não vou conseguir, isto não serve para mim, isto não está a resultar para mim", isto também é uma separação do almejar, em direção a alcançar a vontade de doar. Isto separa uma pessoa do Criador, é a machadada principal, pela qual a criatura foi separada do Criador em primeiro lugar. A vontade de receber coloca-nos em forma oposta. Então nunca poderemos alcançar a união ao pensar que eu estou a ter um problema aqui em relação ao Criador. Ao invés, ele se deve arrepender do exílio da presença divina, ou seja, por infligir pesar sobre a presença divina. Deve tomar como exemplo quando certo pequeno órgão de uma pessoa está dolorido. A dor é ainda assim sentida principalmente no coração e mente, que são a generalidade do homem. E certamente a sensação de um único órgão não se pode assemelhar à sensação da completa estatura de uma pessoa, onde a maior dor é sentida. Igualmente, é a dor que uma pessoa sente quando ela está separada do Senhor. Dado que o homem é senão o único órgão da presença divina, pois a divina presença é a alma de Israel em geral. Desta forma, a sensação de um único órgão não se assemelha à sensação da dor em geral. E isto serve para dizer que a presença divina se arrepende, que há partes dela que estão separadas dela, pelas quais ela não pode providenciar. E se um homem não relaciona o pesar de estar distanciado de Deus a si mesmo, ele é salvo de cair na armadilha do desejo de receber para si mesmo, que é separação da santidade. Há uma alma coletiva. Israel, a alma geral de Israel como um todo. Adam Harishon, a alma original, a criatura singular. E a dor da separação é sentida por toda a criação, que é a alma geral em relação ao Criador. Essa dor é sentida como sofrimento em todo o nível da criação. Não é só que as pessoas em si mesmas estejam a sofrer. O coletivo como um todo, que é chamado Shekhinah, a presença divina, a alma coletiva, sente-a em toda e cada parte dela. A nossa falta de preocupação pelo todo, que a nossa recepção e qualquer do nosso trabalho seriam tal como um órgão num corpo, que funcionaria na melhor da sua habilidade e consideraria apenas a sanidade e o bem-estar do sistema inteiro. Se conseguimos sentir o nosso pesar e separação, em nome do pesar e separação do todo, que não se consegue sentir a si mesmo como um todo, então não estamos apenas a pensar em nós próprios, e isto previne-nos de cometer esse erro principal. O mesmo se aplica quando um se sente de algum modo mais próximo da santidade. Quando ele está feliz por ter merecido favor aos olhos do Senhor, ele deve dizer que o núcleo da sua alegria
é que agora há alegria na presença divina, por ter sido capaz de trazer seu órgão privado para perto dela, e não o enviar para longe. É o outro lado da moeda. E o homem rejubila por ter sido dotado com a habilidade de agradar a presença divina. Então, a felicidade de uma pessoa, novamente, não é para si mesma. Embora ela sentirá a alegria, ela sentirá o preenchimento, ela sentirá a proximidade. Isso não será em nome de si mesma. É porque temos de almejar. Isto é o que Lishma é. Isto que é fazer Torah e Mitzvot. Lishma é em seu nome, que não é para mim próprio. Essa é a meta. E é isto que isto nos permite fazer. A minha alegria será no preenchimento da vida como um todo, que ela não pode ser conectada, reconectada. E, então, um está a fazer uma ação para toda a humanidade, e toda a espiritualidade, e toda a criação. E cada ação é em nome do todo. Esta é a meta. E desta forma você tem exatamente a mesma atitude para com ela que o Criador tem, e isto é uma similaridade de forma maior, e isto é um nível superior de união. Embora a vontade de receber seja necessária, dado que isto constitui uma pessoa, uma vez que alguma coisa que exista numa pessoa, a parte do desejo de receber é atribuída ao Criador. Nós somos a vontade de receber. Não podemos escapar-lhe. Trata-se de como usamos a vontade de receber. Ele diz, isto constitui a pessoa. E todavia, tudo o que não é a criatura, a vontade de receber, tudo o que não é isso, é o Criador. É tudo atribuído a Ele. Toda a ação, tudo o que sentimos como estando no exterior. Essas são ações do Criador, orientando a realidade para nos trazer a concretização completa do pensamento da criação. Independentemente, a vontade de receber prazer deve ser corrigida para uma forma de doação. Serve isto para dizer que o prazer e a alegria, tomados pela vontade de receber, devem ser intencionados para trazer contentamento acima, porque há prazer abaixo. Pois esse foi o propósito da criação, de beneficiar as suas criações. E isso é chamado a alegria da presença divina acima. Este é o significado de dar alegria ao Criador. Este é o significado de dar alegria a Shekinah. Por esta razão, o homem deve procurar conselhos sobre como pode ele causar contentamento acima. E certamente, se ele receber prazer, contentamento será sentido acima. E desta forma, ele deve sempre ansiar estar no palácio do rei e ter a habilidade de brincar com os tesouros do rei. Quais são os tesouros do rei? Estes maiores e maiores níveis da vontade de doar. Esta maior e maior similaridade de forma, com o que colocou o sistema inteiro em funcionamento. E isso certamente causará contentamento acima. Segue-se que o seu anseio inteiro deve ser pelo bem do Criador. E isso termina o artigo. E esse é o sistema inteiro, e nele há conselhos sobre como uma pessoa pode lidar com a atitude para com tudo o que ocorre na vida, e através disso ganhar uma percepção da realidade maior. O livro Shamati está cheio de artigos de enorme profundidade e poder. E um pode ler estes artigos muitas vezes, e cada vez uma visão completamente diferente e profundidade serão apresentadas a uma pessoa. E olharemos para alguns outros artigos deste livro à medida que avançamos nesta série de aulas. Obrigado por se juntar a nós e junte-se a nós da próxima vez.